Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 38, diz o texto: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região, a fome era extrema. Quando os membros da comunidade dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ou ao seu moço: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado, ou guisado, ou um cozinhado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar ervas e encontrou uma videira silvestre. Ou pode ser aí na sua Bíblia, Colossíntidas. Está assim na sua Bíblia? Colossíntidas. Apanhou alguns dos frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaço e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Versículo 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Assim não puderam mais comê-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Pediu um pouco de quê, irmãos? Colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Desse modo, já não havia nada no caldeirão que lhes pudesse fazer mal. Levanta a tua mão direita para o céu e diga comigo assim: meu Deus, esta noite o Senhor vai anular todo decreto de morte. Diga sobre a minha vida, que existia na minha família. Diga: é a noite que o teu poder entra em ação para trazer vida. E a igreja diz amém, diz glória a Deus e aplauda a palavra de Deus. Aplauda dando um glória a Deus aí, querido, dizendo aleluia. Bate na mão do teu irmão, diga: hoje o decreto de morte vai ser anulado. O decreto de morte será anulado nessa noite, eu creio. Pode se assentar. O texto diz que a fome era extrema. Fome extrema ao ponto do povo estar inquieto, de haver um grande desespero, uma grande comoção, a ponto de uma mãe negociar com a outra assim: hoje nós vamos comer o teu filho, nós vamos cozinhar o seu filho e vamos comê-lo, amanhã nós iremos comer o meu filho. A fome era extrema, ao ponto de uma cabeça de jumento. Já comeu cabeça de jumento? Sabe quanto custava uma cabeça de jumento naquela época? 80 ciclos de prata. Irmão, fui fazer a conta. Reginaldo, 80 ciclos de prata. A cabeça de uma jumenta naquela época custava R$1.600. A fome era extrema. E esse texto, ele vai falar desse momento que o povo de Israel estava vivendo: seca, fome extrema, escassez, necessidade total no meio das famílias. Mas a Bíblia diz que enquanto faltava alimento nas panelas, nas prateleiras, enquanto faltava comida na terra, tinha abundância de pão dos céus. Bota a tua mão direita para o céu. Meu irmão, pode faltar comida, pode faltar gás, pode faltar gasolina, pode faltar arroz, mas nunca vai faltar o pão vivo que desceu do céu. Não falta o pão do céu na nossa vida. Aleluia!
Ele é o pão que nos sustenta, Ele é o maná que nos alimenta, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Você comia o pão que o diabo amassou. Fala para o teu irmão: você já comeu o pão que o diabo amassou? Ah, tem gente que fala: ah, eu já comi o pão que o diabo amassou. Tem uma música de um cara aí que ele fala assim: mas hoje você come o pão que amassa a cabeça do diabo, que é Jesus, irmão. Aleluia! Glória a Deus. É nesse momento que Eliseu está ministrando, Eliseu está palestrando para os profetas, na escola de profetas. Eliseu está ministrando para os aprendizes de profetas, e ele vai chamar neste momento um auxiliar, e vai dizer assim para esse auxiliar: pega a panela, prepara a lenha, prepara o fogo, vamos acender o fogão a lenha, põe a panela no fogo, põe água. E Eliseu diz assim para ele: vai lá no mato, pega raízes, e vamos fazer um guisado, porque os profetas estão com fome. E a Bíblia vai dizer que esse homem, o moço do profeta, ele vai no meio do mato, e a ordem de Eliseu é: busca raízes, diga raízes, busca raízes. E ele sai desorientado, o moço do profeta sai desorientado, vai lá no meio do mato. E a Bíblia diz que ao invés de trazer, irmãos, raízes, ele trouxe plantas venenosas, que são conhecidas como colossítidas, que eram venenosas. Ele vai no meio do mato, ele não sabe discernir o que era raízes que o profeta tinha falado, e vai trazer essas plantas venenosas. Fala para o teu irmão: cuidado com o veneno, fala para ele. Aí ele pegou, picou ali as ervas venenosas, preparou, está mexendo, e aí vem as cumbuquinhas, e começou a servir ali os discípulos do profeta. E quando eles começaram a tomar aquele guisado, aquele caldo, e essa época, gente, um caldinho, uma canjiquinha com costelinha, salivei aqui, viu, irmão? Prepara ali aquela sopa de macarrão guaricema, com uma galinha caipira, irmão, aquilo ressuscita até defunto. Quando os discípulos tomaram aquele guisado, tomaram aquele caldo, eles começaram a gritar: morte na panela, ó homem de Deus. Eles gritaram em alta voz: morte na panela, ó homem de Deus. Por quê? Porque a morte foi anunciada. Eles estavam tomando um guisado feito com ervas envenenadas. E aqui nesse texto, o Senhor nos ensina algumas lições. Quem está comigo aí diz amém. Algumas lições o texto nos deixa escapar. Primeira lição que nós aprendemos aqui: a escola de profeta de crescimento. Escola de profeta é um lugar de treinamento. Escola de profeta é um lugar de forjar homens de Deus, mulheres de Deus, para vencerem o mundo. Vou dizer que você está sendo forjado aqui essa noite por Deus. Vou dizer que você está sendo treinado aqui por Deus para ser mais do que vencedor. Fala para o teu irmão assim: Deus está te treinando. Fala para ele: Deus está te treinando, Ele está te preparando. Nós estamos na escola de profeta. É lugar de crescimento, é lugar de aprendizagem. Fala para o teu irmão: não falte na escola de profeta. Você está entendendo, né? Tem gente aí que está tomando bomba, tem gente que está de recuperação, que está faltando na escola de profeta. Vai olhar o boletim dele lá, ó, cheio de falta. Está faltando na escola de profeta. Não pode faltar na escola de profeta, porque senão pode morrer, irmão. Segunda lição que nós aprendemos aqui: a escola de profetas representa
a nossa família é uma escola de profetas, porque nós estamos criando filhos saudáveis. Eu brinco com a Valentina assim: meu amorzinho, passa a mão no cabelo dela, abraço ela forte, ensino para ela como que um homem precisa ser com uma mulher. Mas o Vitório, como que a gente brinca, irmão, às vezes ele vem me dar um soco, aí vem Vitória, ele parte para cima de mim, eu parto para cima dele. O que eu estou fazendo? Estou treinando ele. Vitório caiu, Vitório fica de pé rápido, Vitório, levantei de Deus, Vitório. Eu estou treinando ele, tem 5 anos, eu estou treinando ele para ser um líder. Ou você quer que seu filho seja um frouxo, todo mundo briga, faz bullying, bate nele? Não, nós precisamos treinar. Então a família, ela é uma escola de profetas, sim ou não? Tem um monte de filho fraco, tem um monte de filho frouxo, porque não está sendo treinado. Na hora que é para falar não, você fala sim para ele, e na hora que é para falar sim, você fala não. Então vamos aprender. Diga: minha casa é uma escola de profetas. A nossa igreja, ela também é uma escola de profetas. Porque aqui, meu irmão, Deus está usando o profeta, Deus está usando o pastor Ricardo para te treinar. Porque a luta vem, a adversidade vem, o problema vem, mas Deus está te treinando, Deus está te preparando, Ele está te fazendo mais forte, Ele está te fazendo mais perseverante, Ele está fazendo você mais resistente. A igreja é a escola de profeta. Quem está aí comigo diz amém. E a Bíblia diz, olha que coisa linda, Jesus diz assim: ei, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Ele vai falar isso, sabe para quem? Sabe para quem, amor? Para quem passou na escola de profeta. Terceira lição: o profeta representa a autoridade espiritual. O profeta representa pastor, pregador, representa o pai e a mãe, que são autoridades, os educadores, os mentores. Quarta lição: a panela, diga a panela, representa a nossa alma, representa o nosso coração. A panela representa a nossa mente. Tem gente que está aqui, irmão, você está caladinho aí, mas a panela está borbulhando, a panela está fervendo. Porque a panela representa a nossa alma, representa o teu interior que está aí aflito, preocupado, desesperado. O moço do profeta, diga moço do profeta, ele vai representar um mundo desesperado, um mundo sem direção. O moço do profeta representa pessoas despreparadas. O moço do profeta representa pessoas que estão sem discernimento, desorientadas, sem direção. E tem um monte de gente assim, que está sem direção, que essa pessoa, ela representa o moço do profeta. Toda atitude dela é errada, ela não está entendendo a direção do profeta. O profeta está dizendo, é raízes, ela está pegando veneno. O moço do profeta representa pessoas sem discernimento, líderes despreparados, pessoas despreparadas. Quinto, o veneno representa o espírito da morte. Diga, o veneno representa o espírito da morte. Representa o mal, representa o diabo, representa o pecado. A farinha representa o evangelho da vida. O trigo, ele é transformado em farinha. A farinha é usada para fazer o pão. O evangelho representa o quê? O pão da vida.
Então a farinha aqui, biblicamente falando, ela é o evangelho que traz vida, é o evangelho que transforma. A farinha aqui representa o evangelho que te ressuscitou da morte para a vida, que te trouxe das trevas para a luz. Deixa eu perguntar, será que tem alguém aqui hoje, que a farinha do evangelho, o poder da palavra te resgatou, te restaurou? Fica de pé no teu lugar, meu irmão, porque eu sou o resultado do poder do evangelho, da palavra de Deus, que liberta, que restaura, que ressuscita, que dá vida. Pode se assentar. O texto diz: o Eliseu mandou fazer esse guisado, todos tomaram do guisado, e esse moço do profeta descuidado, despreparado, o moço do profeta sem discernimento, sem vigilância, ele colocou essas ervas venenosas dentro do caldeirão, e os moços começaram a gritar, os discípulos: morte na panela, ó homem de Deus. Olha para mim, essas colossítidas, essas ervas, elas se parecem com melão. Melão é um fruto feio ou bonito? É bonito. Mas essa planta aqui, essa erva aqui, ela era bonita por fora, mas venenosa por dentro. Ela apresentava beleza por fora, o fruto era bonito, mas não era saudável. Pega essa palavra, leva para a tua casa hoje. Cuidado, meu irmão, porque tem muita planta que é bonita, mas não é saudável. Cuidado, meu irmão, porque tem muito fruto que parece ser bonito, mas cuidado, porque se você comer, você pode morrer. Moça que está aqui, cuidado com as colossítidas, com os frutos que aparentam ser bonitos, mas tem veneno por dentro. Cuidado. Qual é a maior estratégia do inferno? Trazer a morte para a panela, acabar com a escola de profetas. E a cada dia que passa a gente observa como que as pessoas, elas estão sendo envenenadas, filhos envenenados, famílias envenenadas, casamentos envenenados. Irmãos, de cortar o coração. Ontem nós fizemos mais de 10 visitas no hospital municipal. E uma das visitas, glória a Deus, irmão, mas eu estou te esperando terceira quinta-feira de julho, porque nós vamos visitar de novo. Você via ali moças com tentativa de suicídio, rapazes com tentativa de suicídio, desorientados, perdidos na vida. A gente vê como que o diabo, ele está tentando, ele está trabalhando, ele está envenenando vidas. Ele está envenenando, colocando dentro do coração, dentro da panela, colocando rejeições, traumas. Ele está destruindo famílias, destruindo lares. Essa é a intenção do diabo, o veneno para trazer a morte. Mas para o mundo envenenado, irmão, somente o poder do evangelho para libertar os cativos. Para o mundo, para famílias envenenadas, relacionamentos envenenados, para vidas que estão dominadas pelo mal, a panela, a alma, o coração, a mente estão envenenados. Somente o poder da palavra, somente o poder do evangelho para ressuscitar. Ouça o que eu vou te dizer, irmão. A palavra de Deus, ela é o suficiente para trazer uma vida, a vida que está morta, para uma vida diante de Deus. A palavra de Deus é suficiente para restaurar, para libertar, para trazer vida, para te arrancar das garras do inimigo, para arrancar todo o veneno que foi colocado de morte dentro de você. Diga glória a Deus. Aí Deus levanta o profeta com o poder
poder da palavra, com o poder do Evangelho. Porque, irmão, somente alguém com autoridade instituída por Deus tem poder de cancelar a sentença do mal que foi determinada sobre aquela panela. Fala para o teu irmão, a mesma panela que teve morte vai ter vida. A mesma panela que foi declarada uma palavra de morte, foi sentenciada uma palavra de suicídio, que foi anunciada a morte, agora vai receber o poder da vida. Tem alguém que já está entendendo o que Jesus vai fazer aqui? Tem alguém aqui que já pegou o mistério? Porque é nesta casa que foi anunciada a palavra da morte. Levanta a tua mão para o céu, irmão. É nesta casa que foi anunciada a palavra da morte. É neste casamento que foi anunciada a palavra da morte, que o poder do Evangelho entra para trazer vida, para trazer libertação, para trazer restauração. Quando o poder do Evangelho entra, quando o poder da palavra entra, o poder do veneno sai. Você que é uma pessoa que vive rancorosa, vive fazendo discórdia, uma pessoa que vive fazendo fofoca, vive no meio de confusão, está na hora de você deixar o poder do Evangelho entrar aí, ó. Porque quando o poder do Evangelho entra, o veneno sai fora. O poder do Evangelho entra, aquilo que produzia morte vai embora. Diga comigo, quando o poder do Evangelho entra. Mais uma vez, diga, quando o poder do Evangelho entra, diga, o que produzia morte vai embora. Vai deixar o poder do Evangelho entrar nessa noite? Porque todo espírito de morte, toda sentença de morte vai ser cancelada nessa noite em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Talvez alguma área da tua vida, alguma esfera da tua vida foi anunciada a morte. Talvez em alguma esfera da tua família foi anunciada a morte. Mas essa noite nós estamos aqui declarando e anunciando o poder da palavra, poder do Evangelho. Pastor, a minha alma está deprimida. Pastor, a minha vida é a panela, o diabo colocou veneno nela. Mas está na hora de você deixar o Espírito Santo tirar a morte que está aí dentro. Seja profeta na vida de alguém aí e diz assim: do jeito que você entrou, você não sai. Diga para ele assim: e quarta-feira que vem, você não vem sozinho. Por que, pastor, não vou vir sozinho? Porque quando a vida entra dentro da nossa panela, nós queremos transbordar vida também na vida de outras pessoas. Versículo 41. E já não havia mal nenhum na panela. E já não havia mais mal, já não havia mais morte na panela. Fala para o teu irmão, esse semestre, diga, não vai ter sentença de morte. Diga, esse semestre, diga, vai ter vida na panela. Glória a Deus. Isaías 28:18 diz assim: porque a vossa aliança com a morte será anulada. Diga, toda aliança com a morte será anulada.